Olá, e cá estou eu na última live aqui no Instagram das Minhas Obras, com as conversas à segunda, e vai ser a última live, como eu disse, e voltamos em 2022. O meu nome é Mafas Borralho, sou estratega em marketing digital e hoje vou estar à conversa com a coach, especialista em PNL, com a Raquel Pelicano. A Raquel já está aqui a dizer adeus, vamos chamá-la. Bora lá. Não tenho nenhum pedido, vou ser eu a convidá-la. Vamos lá. Mista, vamos ver o que é que ela revela sobre a sua vida pessoal e profissional. Oi, Oh, Raquel! peraí, deixa eu ver assim. Ok, acho que está bem. Está. Tá, Vou pôr assim tá aqui um tudo bocadinho ok. mais. Então, tudo bem? Tudo bem contigo, Raquel? Tudo ótimo, obrigada. E obrigada pelo convite para estarmos aqui. Aqui as minhas gatas estão aqui. Deem-me só um segundo, esperem aí. Deixa-as vir também, não há problema nenhum. Não, não, é que a minha gata mais pequena estava, de vez em quando, põe-se a chatear a gata maior, e então estava ali iam começar a bulha, entre aspas. Mas pronto, Ah, ok. acho que já está Já resolvido. está resolvido. É a interação entre as espécies. E falando nisso, É. é que tu és coach, PNL. O que é isso, ser coach especialista em PNL, primeiro? Olha, então, só para fazer então aqui um bocadinho de onde é que isto vai, não é? Pronto, eu Exato. comecei dentro desta área como coach, portanto, a primeira formação que eu fiz realmente foi de coach. Foi em 2017, foi quando eu, se é que podemos dizer, mudei de vida. Mudei completamente de negócio, de atividade de negócio e enverdei para esta área que hoje faço. Então eu comecei com o coaching e depois descobri a programação neurolinguística. E descobri a programação neurolinguística e digamos que me apaixonei. Então, o ano de 2017, eu andava à procura de mudar de vida, portanto, eu estava estive durante na área ligada digamos, à área financeira, projetos para fundos comunitários durante muitos anos, estive também no setor imobiliário, pronto. Portanto, ali no ano de 2000, entre final de 2016 e 2017, eu realmente necessitei de começar a pensar mudar de atividade, já não estava satisfeita com o que fazia. E então, quando eu descobri a programação neurolinguística, a minha ideia no início, vocês de repente quando virem a minha gata a passar por aqui, não se preocupem, ela que está aqui assim, lembrou-se de olho, a maluqueira. E então, aí em 2017 eu queria mudar de vida. E comecei com o coaching, não é? Pronto. A minha ideia não era fazer um percurso tão rápido na evolução da minha formação. No entanto, eu tinha tirado o coaching, tinha tirado a programação neurolinguística, tinha feito também uma formação em psicologia positiva e na altura comecei a ouvir falar que o Grinder vinha cá, o John Grinder vinha a Portugal. E então eu disse, nem é cedo nem é tarde, vamos lá ver pronto, como é que isto funciona, que tipo de formação é que é esta. E assim, e dei o passo. Dei o salto e fiz a minha formação toda como trainer. Fiz o Master, fiz o Trainer, fiz o Coaching com PNL, novo código, ou seja, mudei completamente de vida. Eu tinha projetado fazer as coisas step by step, mas não. Então, o que é isto de ser coach e trainer de programação neurolinguística? Eu acho que o principal ou pelo menos a minha motivação é ajudar pessoas, é motivá-las a fazer aquilo que elas querem fazer e se calhar sozinhas não conseguem dar o passo, é se calhar ajudá-las a olhar para dentro e a desmistificar e a ressignificar muitas das crenças, ou seja, das coisas que ela acredita ou que ela acredita e que a estão a limitar. Então, no fundo, é estar ali. Eu acho que é ser aquela pessoa que pode estar ao teu lado para te ajudar a tu chegares onde queres. Não sei se responde à tua pergunta. Engraçado, eu achava que PNL, e nós já falamos sobre o que era, mas continuo sempre com essa ideia que é estudar o comportamento humano. Posição de Sim, cara, posição de corpo, de mãos. sim, isso é falar de PNL especificamente, não é? Pronto, Ok, a pergunta era coaching com PNL, no ok. fundo, não é? Sim, Pronto, sim, o sim. coaching, a programação neurolinguística, todas estas áreas, elas acabam por se cruzar. A programação neurolinguística, sim, a programação neurolinguística ajuda a ditar-te algumas estratégias para tu perceberes e compreender quer o outro, quer a ti própria. Ou seja,
perceberes como é que tu comunicas contigo próprio, perceberes como é que comunicas com os outros e como os outros comunicam contigo, não é? Digamos que eu quando se falares aqui em processo de comunicação, nós temos aqui 4 intervenientes. Então imagina, estamos aqui as duas, ok? Eu digamos que tenho 2 papéis e tu tens 2 papéis, ou seja, aquilo que eu penso uma coisa, mas transmito provavelmente outra. Ou seja, entre aquilo que eu penso e aquilo que eu transmito, já vai uma diferença. E entre aquilo que tu absorves, ouves, e aquilo que tu traduzes para ti, vai outra. Ou seja, tem a ver. Ou seja, a PNL ajuda-nos a perceber como é que o outro está a comunicar, ajuda-nos a adequar a nossa comunicação à comunicação do outro. Para quê? Para não haver falhas na comunicação, não é? Para a comunicação, ou seja, o resultado ser aquilo que a gente quer da comunicação. Agora, a PNL dá-te imensas ferramentas, várias estratégias, também para tu comunicares contigo próprio, perceberes como é que tu podes fazer a gestão das tuas emoções, como é que tu podes lidar com o teu eu, ok? Como é que nós costumamos usar muito aquela frase que diz tudo e não diz nada. Como é que nós nos podemos tornar a nossa melhor versão de nós próprios? Olha, é o meu herói. E estou a o ler. Robin Sharma. Sim, E sim. estou a gostar. Aliás, eu gosto dos livros todos dele. Isso é muito interessante, tu estares a dizer comunicarmos melhor. Porquê? Não comunicamos bem, não entendemos o nosso interlocutor. É assim, nós se calhar entendemos o nosso interlocutor de acordo com aquilo que nós pensamos. Eu vou-te dar um exemplo muito simples, Mafalda. Tu colocaste uma questão e eu respondi-te, ok? E tu provavelmente estavas à espera de um determinado tipo de resposta, porque nós já falámos sobre estes temas. E então fez com que tu me fizestes uma outra pergunta. Mas a PNL não é? Ok? Então, se calhar tinhas uma expectativa, ok? E eu respondi-te outra coisa diferente. Então, nós comunicamos, no entanto, nós temos que ter a humildade para procurar perceber se o outro interpretou bem ou não a nossa comunicação. Porquê? Porque ele vai interpretar de acordo com a sua própria personalidade, de acordo com os seus valores, com as suas expectativas, não é? E eu vou transmitir, muitas vezes, sabes aquela conversa que a gente diz que é de surdos, um fala de alhos, outro fala de bugalhos? Pronto. Então, na comunicação é fundamental nós percebermos se o outro entendeu e se aquilo que o outro nos diz nós não tivermos bem a entender ou temos dúvidas, questionarmos se é mesmo aquilo. Olha, se eu bem percebi, foi isto que tu quiseste dizer. Porque às vezes nós, como a comunicação também tem lapsos, não é? Ou digamos que tem, chamemos-lhe assim, buracos, nós não dizemos tudo, o nosso pensamento é muito mais rápido do que aquilo que nós falamos, não é? Então, há coisas que muitas vezes falham. Eu acho que disse tudo e não disse. E a pessoa vai interpretar, se houver ali alguma falha de comunicação, a pessoa vai pôr nessa falha, nessa parte da comunicação, aquilo que ela pensa, de acordo com quem é. É verdade, o meu anda-me lá horas. E às vezes para escrever eu pensei, tenho que andar a pedrar no que é que eu pensei. Às vezes tem que ser por mensagem de voz para absorver tudo. Por exemplo. Anda a uma velocidade muito grande o meu pensamento. Olha, voltando um bocadinho atrás na conversa. Tu disseste que em 2017 não foi o erro, ver se eu entendi Sim, bem, 2017. Mudar de vida. Porquê é que tanta mulher, e eu incluo também, estou incluída, decidimos que numa fase ou noutra temos que mudar de vida? Isso é algo que não nos explica? Tem a ver com a sociedade, tem a ver connosco? Qual é a tua interpretação? Olha, eu vou-te dar a minha interpretação, que é a minha, está bem? É assim, e daquilo que eu vou vendo. Eu acho que mudar, nós estamos sempre a mudar, ou seja, nós vamos fazendo mudanças na nossa vida, mas eu acho que à medida que nós vamos crescendo, vamos começando se calhar a ter uma maturidade diferente, vamos aprendendo com a vida, então dependendo das nossas experiências, daquilo que a gente experiencia, e é tudo, somos todas diferentes, as minhas experiências são diferentes das tuas, são diferentes de quem nos possa estar aqui a ver. Eu acho que, pelo menos foi o que eu senti, a uma certa altura da minha vida, senti que aquilo que eu fazia, e vamos ver uma coisa, eu nunca tive chefes, portanto, eu nunca estive dependente de pessoas externas me dizerem o que é que eu devia ou não devia fazer. No entanto, eu estava dependente, por exemplo, de alguém, digamos que uma instituição,
pusesse candidaturas, abrisse programas ou não abrisse programas, não é? Então, eu sentia que aquilo que fazia já não me satisfazia. Isto tem a ver com o quê? Com aquilo que eu acho que tem a ver com a nossa evolução interior. Eu, ao me determinar, talvez aos 35, não digo que antes, mas comecei a pesquisar, comecei a ler, comecei a fazer aquela questão, quem é que eu sou, o que é que eu estou cá a fazer, como é que eu posso contribuir, não é? Então eu acho que muitas vezes nós começamos a sentir, entre aquilo que nós vemos à nossa volta e aquilo que nós sentimos, começa a existir incongruências. Então eu acho que quando nós começamos a sentir incongruências, começamos à procura de perceber o que é que nós precisamos alterar na nossa vida. Então, as mudanças podem ser grandes, como a minha foi, ou podem ser pequenas mudanças. Nós não precisamos mudar a vida de um dia para o outro, não é? Pronto. Então, eu acho que tem a ver um bocadinho com isso, sabes, Mafalda, com o nosso crescimento, com aquilo que nós começamos a dar valor, não é? Se calhar nós, ou pelo menos com a idade, sei lá, a partir dos 30, 40, não é? Se calhar começamos a olhar para outro tipo de coisas na vida que nos possam trazer prazer ou que nos satisfaçam, não é? Então eu acho que tem um bocadinho a ver com isso. Por isso é que eu acho que se calhar, a uma determinada altura da nossa vida, nós começamos a querer mudar, não é? Pronto, ou a querer fazer alguma alteração na nossa vida. E tu falaste aí numa coisa que é nós começamos a questionarmos o que é que andamos cá a fazer, qual é o nosso propósito. Nem vou entrar por aí, porque desde sempre que eu procuro isso. E depois, na tua experiência enquanto coach, as pessoas encontram, chegam a um determinado ponto, está satisfeita e dá o processo concluído, ou está numa evolução constante? Olha, eu vou-te dizer uma frase, há uns tempos quando estava a fazer uma certificação em coaching, disseram uma frase que eu fiquei com ela: nós somos seres em construção, Mafalda. Eu acho que nós nunca estamos satisfeitos. E não é, quando dizemos isto, não é que a gente queira mais. Eu acho é que quando nós chegamos a um determinado patamar, buscamos mais alguma coisa. Então, nós somos seres sempre em construção. E eu não sei se vou ser a vida toda, vou ser coach e vou ser trainer em PNL, se vão aparecer, em termos de carreira, digamos assim, outras coisas, está bem? Agora, em termos de propósito e para desmistificar, eu acho que nós temos vários propósitos na nossa vida e o nosso propósito de vida vai mudando. Então, eu posso, tu se calhar, como na tua atividade, não é? Tu tens um propósito como Mafas Borralho, tu tens um propósito de levar conteúdo às pessoas, de levar, de fazer parcerias, de levar, de desmistificar, não é? A toda esta parte do digital. Então, isso é um propósito, ok? E se calhar, como mulher, tu tens outro propósito. Então, eu acho que nós podemos ter vários propósitos. O peso daquele que eu tenho que ter um propósito de vida e que vou ter que mudar o mundo, ok? Não é que não se faça, mas eu costumo dizer, nós podemos mudar o nosso mundo, e ao mudar o nosso mundo, mudamos o mundo que está à nossa volta. E se fizermos isso, também já é um propósito. Então, eu acho que as pessoas, eu já fiz uma live também a falar sobre a parte do propósito, podemos ter vários propósitos, como mãe, como mulher, como profissional, como amiga, okay? Então podemos ter vários propósitos. E eu acho que assim, se nós olharmos para a nossa vida com alguns propósitos, não é? E mesmo com quem eu trabalho, no fundo, vamos trabalhando isso, eu acho que as pessoas são muito mais felizes porque acordam motivadas, já têm alguma coisa com que se motivar de manhã, não é? E acordar, ok, olha, eu vou viver se calhar aqui o meu propósito hoje como mãe, não é? Quando vou acordar os meus filhos, sei lá, tanta coisa, um pouco isso. Olha, citando aqui o Robin Sharma. Sim, também gosto muito dele. E hoje, num dos capítulos, ele fala nos traumas. Para falar de traumas, eu precisava de uma sessão muito grande. Mas tu achas que ele defende que todas as pessoas, durante a vida, ao crescerem, tiveram traumas, umas maiores, outros mais pequenos. Todos nós tivemos traumas. Concordas com ele? Olha, é assim, todos é uma generalização, eu não conheço toda a gente, mas acredito que a grande maioria das pessoas tem os seus traumas diferentes, traumas aquilo que tu lhe quiseres chamar, não é? Ou seja, se calhar para uma pessoa
Vou-te dar assim um exemplo, sei lá, olhemos para as crianças, não é? Se calhar para uma criança que está muito habituada a estar com o telemóvel, se o pai durante uma semana ou um mês lhe tirar o telemóvel, pode ser um trauma. Agora sim, nós nascemos, é assim, em termos de, eu não quero entrar para a parte da psicologia, porque eu não sou psicóloga, mas se nós olharmos e analisarmos quando os estudos que se vêem a nível das crenças, dos valores, aquilo que nós acreditamos e aquilo que nos constitui como pessoas, ou seja, que faz que a gente seja aquilo que é hoje, vem muito das aprendizagens que nós temos. Então vem de quando nós éramos crianças. Okay? Então, normalmente as crenças ou os traumas estão essencialmente implantados entre os 0 aos 7 anos ali, não é? Pronto, porquê? Porque nós vamos fazendo a aprendizagem. E há outra coisa que é importante, nós quando somos bebés, nós estamos a aprender, nós estamos a ouvir, nós estamos a absorver, então nós não sabemos muitas vezes o que é que, como nessa primeira infância que nós não temos memória, o que é que absorvemos, não é? Então, podemos ter traumas que nós nem temos consciência, está bem? Agora, o trauma, eu pessoalmente levo o trauma para algo que é muito grave, está bem? Eu interpreto essa palavra para algo que é muito grave. Então, para mim, por exemplo, eu não me vejo uma pessoa que tenha traumas. Tenho sim crenças que me limitam, tenho aqui algumas situações que precisei trabalhar e ainda preciso. Tenho experiências menos boas, está bem? Agora, a interpretação que eu dou à palavra trauma, mas que é a minha interpretação, estás a perceber aqui a comunicação? Sim, sim, é? sim. Provavelmente, eu ainda não li é muito forte a palavra trauma. É sim, eu ainda não li utilizar outra. Eu ainda não li esse livro do Robin Sharma, portanto não sei qual é que é o cariz que ele dá à palavra isso, trauma. Tu acabaste de dizer coisas que acontecem na nossa infância e que depois nos afetam em adultos. E afetam, há muita coisa que nos afeta em adultos e nós não temos consciência. Por exemplo, se tu quando estás com uma criança, não é? Está a dizer, tu não tens jeito para nada, tu não fazes nada de jeito, então não percebes, és mesmo burro, isso não se faz assim. A criança, não é? Isso acaba por ser um trauma, ok? Vai criando um estigma dentro dela própria que ela não faz nada de jeito, que não é? Que no fundo começa-se a comparar com outras pessoas, e que no fundo se calhar não tem tanto jeito com ela e vai criando uma data de crenças, ok? Vai começando a acreditar que realmente ela não tem valor, que os outros é que são... Isso, pronto, podemos lhe chamar um trauma, ok? Não é? Pronto. Porque no fundo vem de lá. Por exemplo, quando eu faço as formações em PNL e quando nós trabalhamos mesmo a sério, se as pessoas quiserem, porque as pessoas têm que se propor a isso, nós vamos muito lá a essa altura. E há muitos, pronto, traumas, não é? Que vêm dali de trás, não é? Pronto, realmente que vêm do passado e vamos muitas vezes, quando fazemos as linhas de tempo e essas coisas, muitas vezes à fase da infância, vêm memórias, verdadeiras ou não. Eu normalmente quando vêm imagens ou quando vem algo nessas técnicas, eu digo sempre à pessoa para interpretar aquilo como uma metáfora que o nosso inconsciente nos está a dar. Isto significa o quê? Não é importante, isto é a minha maneira de ver, se aquilo foi verdadeiro ou não. O que é importante é o que é que aquilo está a trazer, o que é que aquilo está a ajudar a resolver. Não é? Porque às vezes vêm situações que podem ser um bocadinho assim mais complicadas, então nós não precisamos ir ali ao passado, isto aconteceu, não aconteceu, é verdade, não é verdade, não, é algo que o nosso inconsciente está a dar a dica para, ok, olha, tens que ressignificar isto, tens que arranjar uma forma diferente de olhar para isto, e o que é giro é que depois as coisas desbloqueiam, ou pelo menos ficam melhor, não é? Então, é verdade, sim, sim, isso, os meus traumas são de outra origem, tem a ver com a doença que eu tive aos 5 anos, e depois aquilo que me foi aqui dito que eu não queria. Sim, também foi, não queria ser nada, mas estava relacionada à doença. Estou a ouvir mal, não sei se é o meu agora. É que, espera aí que é aqui a internet que está. Agora estou, sim. Estávamos a falar aqui dos traumas. Sim. Esta tua necessidade de ajudar, ou vamos lhe chamar este caminho que tu descobriste para ti, que foi o coach PNL, teve a ver com a tua infância de seres mãe, de teres constituído a tua vida familiar? Não, acho que não. É assim, eu já gostava destas áreas há muitos anos, ok? Eu sempre fui muito virada para toda esta área de desenvolvimento pessoal. Eu às vezes conto, nem sempre. Eu com 20 anos tive um acidente de automóvel, ok? Eu acho que contei quando já estive aqui contigo. E então eu sempre tive uma ligação muito grande, se é que a gente pode chamar assim,
Para mim, aquilo foi um milagre que aconteceu na minha vida. Então, eu acho que nós não estamos cá por acaso. Okay? Tinha essa consciência aos 20 anos, embora fosse muito light, não é? Pronto, eu comecei o meu trabalho, não ligava muito. Então, com o tempo, eu fui percebendo que opa, há algo mais na nossa vida e isso é importante, não é? Eu acredito em Deus, tenho, pronto, além de ser católica, mas pronto, acredito em Deus, acredito que o universo é perfeito, ok? Que nós podemos ter tudo na vida, aquilo que nós queremos, temos é que nos alinhar. Então eu acho que eu tenho andado sempre nessa busca constante. É assim, se tem a ver com a minha vida familiar, não. Eu acho é que quando eu tive que escolher fazer outra coisa diferente, porque assim, eu em 2016 estava com um projeto grande a nível com Moçambique, havia um projeto de empresas um projeto muito giro que ia começar cá em Portugal, portanto eu ia provavelmente continuar na área financeira e ligada às empresas. Como o projeto não avançou, porque, pronto, por inerência dos sócios, de desentendimento, eu fiquei sem saber o que é que havia de fazer, ok? Então, o que é que eu gostava de fazer? E que tudo aquilo que eu fiz na minha vida tinha pessoas, eu adorava falar com pessoas, eu adorava ajudar pessoas. Eu, durante muitos anos, fiz projetos para fundos comunitários, portanto, de uma forma diferente, eu já ajudava pessoas. Sim. Então, eu ouvi falar em coaching e disse, nem pensar, inscrevi-me sem saber o que é que aquilo era, não é? Pronto, hoje em dia sabemos muito melhor o que é o coaching, o que é PNL. Inscrevi-me numa formação e disse, ok, se calhar é por aqui. E foi. Não é? Portanto, foi mesmo mais, não teve propriamente a ver com... É lógico que tem sempre a família a ver com isso, não é? Porque estamos à procura de algo que nos dê estabilidade e um negócio novo é sempre um negócio novo, mas foi mesmo em termos pessoais, porque eu já estava muito cansada de fazer o que fazia. Olha, quem é a Raquel enquanto mãe e enquanto mulher? Olha, quem é a Raquel enquanto mãe e enquanto mulher? Olha, enquanto mãe, eu acho que eu costumo dizer que foi o meu melhor projeto, não é? Pronto, agora a minha filha não me está a ver. Eu tenho uma filha de 20 anos, ela está em Engenharia Física. Eu sou divorciada, portanto, divorciei-me quando ela tinha 6 anos. No entanto, eu sempre, como mulher e como mãe, eu sempre sempre achei que o relacionamento de mãe e de pai com os nossos filhos devia ser a base, ok? Então é algo que eu me orgulho, ok? A minha filha, tudo bem, eu divorciei-me, mas acho que não ficaram assim lá traumas, porque eu sempre procurei ter um bom relacionamento com o meu ex-marido, em prol da minha filha também ter a sua estabilidade. Então eu acho que assim, como mulher, eu sou muito independente. Tenho as minhas ideias próprias, sou empreendedora, não digo que de vez em quando não preciso assim de um safanão para me empurrarem para andar para a frente, que eu acho que todas precisamos. Como mãe, tenho muito orgulho da minha filha, eu acho que ela é uma excelente miúda, acho que conseguimos criar com valores, com dinâmica, empenhada, pronto, não é? Então tenho muito orgulho dela, somos muito amigas, eu acho que normalmente mãe e filha, não se deve confundir ali muita amizade, mas eu sei que a minha filha também partilha todos os problemas e aquilo que tem com ela. E então eu acho que acabamos também muito por ser o suporte uma da outra, não é? E então, eu acho que assim, eu acho que nós como pais, quer mãe, quer pai, devemos aprender a respeitar o espaço deles. Eu respeito muito o espaço da minha filha. Não é que eu tenho opiniões às vezes muito dispares da minha filha, mas desde pequenina eu sempre a responsabilizei. Ou seja, não tens que fazer assim, tens que fazer assado. Aquilo que tu fizeres vai ter um resultado. E muitas vezes eu pergunto, olha, é o resultado que estás a ter a querer? É? Se não é? Não é? Pronto. E agora faço muito coaching com ela, não é? Ela de vez em quando vem, mãe, preciso de ti. E PNL, pronto. E eu sei que ajudou bastante nesta parte da pandemia, que se calhar eu ser mais pés assentes na terra, e se calhar por ter estas ferramentas todas que ela teve, passou pela pandemia, pronto, de uma forma saudável, não é? Em termos psicológicos, chamemos-lhe assim. Sim. Olha, tu estás aí num novo projeto das Minhas à Obra, estás agora na equipa de gestão
da Timau. Para quem não sabe o que é Timau, partilhar aqui um bocadinho com a comunidade. Olha, então, eu faço parte da equipa de gestão da Timau. Tinha que me calhar as estatísticas, não é? Pá, para bem da área financeira. Então, a Timau é um grupo de mulheres, é um grupo de networking de mulheres empreendedoras, aqui como eu e a Mafalda, não é? Onde nós partilhamos, além de negócios, não é? Partilhamos, no fundo, conhecer os nossos negócios, criarmos confiança umas com as outras e eu hoje até já mandei, não sei se vai ser publicado hoje ou não, a Timau fez uma grande mudança para mim, não é? Eu estou aqui no Norte, eu sou da zona do Porto, portanto estou aqui na zona do Porto, e nós, a Timau, para mim foi quase que um porto de abrigo. Todas as segundas-feiras nós estávamos ali, partilhamos os nossos negócios, partilhamos a nossa visão, aprendemos também com momentos de capacitação, conhecemos-nos umas às outras e então acabou por ser uma comunidade que longe estava próxima, não é? Pronto. E que acabou por ter muito significado para mim durante a pandemia e acho que no fundo vamos acabando por fazer amigas aqui, se calhar umas mais, outras menos, conhecer melhor umas mais, outras menos, mas vamos criando aqui uma rede e eu acho que é isso, o networking é mesmo isso. Às vezes perguntam, mas para que é que tu vais para aquele sítio? Já fizeste algum negócio? Já fiz. Agora, mais do que isso, mais do que os negócios, é o que eu digo assim, antes do negócio nós vamos ter que nos conhecer e vamos ter que confiar. Então, é esta partilha que eu acho que também é fundamental e se alguém tiver a ver-nos e estiver interessado, pode pedir também informações para time.mau@mulhersaobra.pt. Aqui já a funcionar, a equipa de gestão. Olha, foi isso que te trouxe para as mulheres à obra. E como tu disseste muito bem, tu és do Norte, os encontros sempre foram aqui no centro, se bem que pertencias, ou ainda pertences, não sei bem, ao núcleo do Norte, também que cria algum dinamismos. Mas sim. O que é que te trouxe para a comunidade? Olha, eu na altura o que me trouxe para a comunidade é porque assim, realmente, eu na altura quando entrei, já entrei mais ou menos há 3 anos talvez, acho que já fez 3 anos. Sim, era mesmo isto, era à procura de outras pessoas, de conhecer pessoas, porque vamos ver uma coisa, eu para o meu negócio potenciar, tudo bem que nós temos o Facebook, podemos fazer muita coisa no Facebook, mas eu preciso de conexão, eu preciso conhecer pessoas. Eu preciso ter a oportunidade de ver como é que as outras pessoas trabalham e na altura era isso que eu estava à procura. Então, fazer parte das mulheres à obra logo no início, quando eu entrei, foi um bocadinho perceber também como é que outras mulheres como eu agiam no mundo dos negócios, porque eu acabei, embora 25 anos de empreendedorismo, muito sozinha, não é? Pronto. E acabamos muitas vezes, quando as empresas são numa pequena dimensão, de estarmos um pouco sozinhas. Então foi isso que eu também estive à procura, não é? E quando veio a pandemia, esta situação do online, para mim, acabou por ser benéfico, não é? Porque permitiu-me conhecer-vos de uma forma muito mais fácil, não é? Assim, eu não posso ir a Lisboa a uma reunião, ou melhor, eu não posso, posso, não é? Mas uma reunião, para eu ir a uma reunião, a um almoço das mulheres à obra em Lisboa, acaba por ser complicado, porque são custos avultados, não é? Então, foi uma forma de eu estar mais próxima, não é? Pronto. E entretanto também surgiu aqui a coordenação regional, pronto, que agora para já ainda está um pouco em stand-by com a pandemia, não é? Pronto, fizeram-se uma série de projetos aqui no online que eu acho que também bastante interessantes e que ajudam, não é? Sim, é verdade. O online, eu acho que se não houvesse internet, o que é que as pessoas fariam nesta fase? Acho que iam estar muito perdidas, não é? Então, para umas um escape, outras a evolução do negócio e para nós tornou esta comunidade muito mais unida e potenciou novas oportunidades que estão a nascer, como disseste muito bem, o grupo networking e as task force que estão a surgir. Vou falar um bocadinho da tua infância, posso? Sim, podes. Se eu souber responder. E esta é a última live, depois só voltamos para o ano, tanto aqui com a Raquel Pelicano, depois volto para o ano, também decidi descansar na próxima semana. Quais são os valores que os teus pais te trouxeram e te deram que te permitiu ser a mulher que és hoje? Quais as ferramentas?
Olha, eu vou-te dizer, eu acho que quais são os valores a si mesmo, que é família, para mim a família é muito importante, e daí se calhar, quando me divorciei, para mim era importante a minha filha continuar a ter a família, portanto ela sempre continuou a ter o pai e a mãe bem presentes na vida dela, ok? E quando são os momentos mais importantes da vida dela, está o pai e está a mãe, portanto estamos sempre, pá, e entendemos os dois perfeitamente, então para mim é muito importante a família. Outra coisa que eu acho que também tem a nível de valor e que faz a pessoa que eu seja hoje e que também eu sei que vem também muito dos meus pais, tem a ver, eu chamo-lhe a honestidade, eu dou-lhe o nome de honestidade, ou seja, aquilo que eu digo e aquilo que, ok, se eu disser uma coisa, para mim ou seja, eu não preciso ter um papel assinado para aquilo que eu digo ter valor. Okay? Então eu primo muito pela honestidade. Eu quando trabalhava na área dos projetos comunitários, assim, eu tinha que estar tudo certinho, não é? Na altura, salvo seja, pronto, às vezes eu não era capaz, para tu teres uma noção, não era capaz de fazer um projeto se eu não acreditasse que aquilo tinha capacidade. Se eu visse que aquilo não tinha pernas para andar, eu não era capaz de avançar com o projeto, por exemplo, para te dar assim um exemplo. Então, para mim é honestidade também. E eu acho que é partilha, porque assim, eu tenho os meus pais muito presentes na minha vida também. Eles são dois dos meus grandes pilares, o meu pai e a minha mãe. Assim, eu sei que nós não temos uma família normal, chamemos assim, porque assim, almoçamos todas as semanas, eu se calhar ligo, principalmente quando começou a pandemia, ligo, se não todos os dias, quase todos os dias à minha mãe para saber como é que ela está. Estamos muito presentes na vida uns dos outros. Fazemos normalmente um almoço ou um jantar a nível de família para estar com a minha irmã, para os primos poderem estar juntos. Fazíamos isso quando eles eram miúdos. Então, eu sei que com a atividade que nós temos hoje em dia e as nossas vidas corridas, não é muito fácil teres isto. Então, eu acho que isto é muito importante. E acho que foi Olha, uma das coisas também que a minha filha tem, que é parte muito do bom, pilar da muito bom. família. E Sim. tu trazes isso para, para a tua formação, enquanto profissional como coach para os teus clientes. É sim, eu normalmente eu considero quase como os meus clientes, principalmente os meus alunos e quando me acompanham também fazem parte da minha família. Eu tenho ficado com muitos alunos que são meus amigos hoje em dia, que nós partilhamos, que estamos de vez em quando, que ligamos uns aos outros de vez em quando, porque no fundo acabamos por ser todos uma grande família, não é? E esta partilha de estar, e eu acho que nós temos que ser genuínos, portanto é assim, tudo aquilo que eu faço faço com paixão mesmo. Aquilo eu quando dou porque procuro mesmo que do outro lado consigam levar alguma coisa que seja útil e que possam usar depois, não é? Já te aconteceu teres algum cliente, algum aluno que veio até ti e a entrega não foi de tal maneira que tu decidiste, não, eu não vou trabalhar com esta pessoa? É assim, deixa-me pensar. Às vezes sim, não é? Assim, sabes que há coisas que não dependem de nós, não é? Pronto, é assim, na situação de uma formação, isso não se põe porque a pessoa faz a Sim. formação até ao fim. Agora, parte da pessoa se quer levar ou não aquilo que nós lhe estamos a dar. Então, se a pessoa não quiser fazer, não quiser pôr em prática, pronto, aí depois cada pessoa terá que fazer Um não é? caminho, Pronto, o não seu é? processo e o seu caminho. É assim, eu normalmente, antes de aceitar um cliente, eu normalmente falo previamente com a pessoa, portanto já sei mais ou menos, não é? Se eu perceber que o caminho não é por ali, provavelmente não aceito e digo à pessoa que não é por ali, não é? Pronto, é quase como nos projetos, olha, esse projeto não dá, esquece. Por muito que eu queira, não é? A não ser que a pessoa podia, mas mesmo assim acho que a pessoa querer fazer e eu saber que naquilo não ia funcionar, não. Portanto, é assim, dificilmente, não significa que não possa acontecer. Aí o que é que eu faço? Não quero trabalhar com a pessoa é assim, às vezes as pessoas não querem fazer o esforço. No processo de coaching, a pessoa tem que fazer a parte dela. Aí parte de nós vamos fazendo, não é? Intercalando, vamos fazendo um ponto de situação e a pessoa nesse ponto de situação, se quiser, pode separar o processo, não é? Pode não fazer sentido para a pessoa, não é? Pronto. Ok. Ah, interessante o que acabaste de dizer, quer dizer, o processo pode não fazer sentido para a pessoa, portanto, na realidade ela não está naquele momento para absorver aquilo que lhe estás a passar Por vezes não, e não sabes que está.
sabes que, imagina, tu chegas aqui à minha beira, queres trabalhar queres trabalhar uma determinada situação, não é? Há um processo, não é? É preciso tempo. Se tu não estiveres disponível para fazer a tua parte, ou seja, nós temos que fazer, para haver mudança tem que haver ação, não é? Para haver mudança nós temos que começar a fazer coisas novas, não é? Como diz Einstein, loucos são aqueles que pensam que fazendo as mesmas coisas vão ter resultados diferentes, não é? Então, às vezes as pessoas vêm à nossa procura e querem que a gente resolva o problema dela. E nós não estamos, ou seja, o meu papel não é resolver o problema da pessoa, o meu papel é ajudar essa pessoa. Eu posso dar, pá, se calhar ajudá-la ali a balizar. Agora a pessoa diz, ok, eu vou fazer isto, e depois não faz uma vez, não faz duas, não faz três, não faz quatro, ou seja, vai continuar no mesmo sítio. Então, é assim, muitas vezes aí a gente terá que perguntar, vale a pena continuar com o processo ou não vale a pena? Não é? Temos de pôr a pessoa também um bocadinho com os pés assentes na terra, não é? É verdade. Olha, Raquel, temos mais em comum do que tu pensas. Estás a ver? Também acontece mesmo no marketing digital, não é? Não, o processo como que lidas no cliente, aquilo que queres transmitir, como o tratas, é mais nessa Claro que sim, perspectiva. claro que sim. E também não trabalho com toda a gente, tenho que estar empenhada. Sim, Claro é que assim, sim. uma série de coisas. E eu fiz uma live na semana passada sobre o cliente e hoje vou continuar com esse tema, Uhum. que eu trato também como se fosse família. E É, dou tudo de mim, é. senão não vale a pena. E do outro lado também que tem que haver a reciprocidade, senão estou aqui Sim, a trabalhar em mim. claro que sim. É. O que é que tu gostavas de passar para quem está aqui a viver esta fase de pandemia, está com dificuldades, está a dizer não estou a conseguir, que mensagem é que tu gostarias de passar? É assim, que mensagem é que eu gostaria de passar? Eu acho que tudo, isto é a minha visão, eu não quero ser aquela visão da é só o positivismo, não, eu acho que tudo na vida, há pessoas a passarem situações complicadas, eu também de vez em quando também passo situações complicadas, tu se calhar também, Mafalda. Então é assim, de que forma é que eu posso olhar para estas coisas, de que maneira para que eu não esteja, porque muitas vezes o que é que acontece? Quando eu estou num problema e se eu me deixar estar lá, eu não consigo sair dele, porque eu não consigo ver mais nada para além do problema. Ele é tão grande, tão grande, tão grande, muitas vezes, na nossa cabeça, que nós não vemos mais nada. Então é assim, é aprendermos a colocar, ok, em terceira posição. De que forma, de que outra forma é que eu posso olhar para a situação que está a acontecer, de que outra forma é que eu posso sentir esta situação, gerir esta situação para eu poder ter resultados diferentes. E muitas vezes nós temos que fazer. Não é fácil nós sairmos assim. Não basta dizer, olha de outra maneira para aquilo que as coisas se resolvem. Não. É um processo que nós também vamos trabalhando. Mas é possível. Porque o que é que acontece? Quando nós estamos emocionalmente ou demasiado emocionalmente envolvidos nas situações e quando elas são problemáticas, dificilmente teremos capacidade para as resolver de uma forma menos emocional. E isso é aprender ok, o problema é meu, mas eu vou pô-lo ali fora e olha, eu vou pôr o problema como se fosse da Mafalda, não é? Porque assim, se o problema for teu, eu consigo te dar soluções, eu consigo te ajudar e vice-versa. Então é aprendermos, se calhar, um bocadinho a pôr isso. E assim, eu sou uma pessoa muito positiva, acredito sempre que as coisas se vão resolver, que o dia da manhã vai ser um dia melhor do que o de hoje, ou então tão bom como o de hoje. E então é um bocadinho isso, é se calhar as pessoas olharem para as coisas de uma forma mais positiva e não negativa, está bem? Não que os problemas desapareçam porque eles não desaparecem, mas quando somos mais positivos e dizemos assim, pá, ok, eu vou conseguir encontrar a solução, eu vou, ok, então se calhar eu encontro. Se eu estiver, pá, eu não consigo, eu não vou conseguir fazer nada daqui, eu não saio, pá, este problema não tem. Vamos ficar ali. Olha, quase não acertaste na mousse. Estou a passar uma fase pessoal. Eu ontem só chorava porque desiludi-me a mim mesma. Acho que isto nunca me tinha acontecido, desiludi-me a mim. Então, Dei a coisa como garantida, estava tudo aqui garantido a vários sim. níveis, e foi a mim que eu me desiludi, apesar de ter desiludido uma pessoa, mas foi a mim como é que eu fui capaz de fazer isto? Foi a mim que eu me desiludi. Assim, Mas eu, já passou. mas eu Já se passou, calhar não, eu costumo aprendi dizer, com isso,
Sim. aprendi e percebi. Mas Mafalda, tu na altura a decisão, a escolha, seja o que tu tiveres, fizestes com base naquilo que tu acreditavas e que tu achavas e com a informação que Sim, tinhas no momento. Então é assim, se calhar não, tu fizeste, que costuma-se dizer, fizeste a melhor escolha que podias e que sabias naquele momento. Se trouxe o resultado que tu querias, é outra coisa, não é? Tu fizeste uma escolha com base na informação que tinhas. Então é isto, nós fazemos escolhas com base nas informações que temos. Se o resultado não é o que nós queremos, é olhar para o resultado e dizer assim, ok, da próxima como é que eu posso fazer diferente agora? Sem o sentimento de culpa, porque não há culpas nem culpados, não é? é Ah, verdade. então tem a ver com... Eu acredito muito nisso, é assim, ok, olha, o que é que eu podia ter feito diferente na altura? E se voltares atrás, se calhar fazias exatamente a mesma escolha que tinhas feito, porque Eu não acho que tinhas a sim, sim, informação, não tinhas a informação que tens agora, não é? sim, é verdade. É verdade. Nós temos que percorrer o caminho, não é? Para evoluir. E não podemos ser carrascos de nós próprios, Mafalda. Nós às vezes somos os nossos piores carrascos. Nós não seríamos assim tão intransigentes com os outros, mas somos muitas vezes intransigentes connosco próprios. Então temos que aprender a lidar também connosco e com as nossas, aquilo que possa ser uma falha ou algo que não tenha corrido tão bem, não é? É verdade, eu sou muito. Pois comigo, sim. Temos que conversar. Mas eu precisei É, de percorrer um caminho que uma pessoa normal fez durante a vida, eu percorri-o em menos de meia dúzia de anos. Então, sim, por não isso um bocado exigente comigo. Sim. é? Um dia falamos, sim. Fora Ora, do Raquel, live. fora do live. Sim, É isso. tu mandas-me as coisas e depois é sempre quando eu já estou a fazer alguma coisa, estou envolvida sempre noutra coisa e não dá. Mas é Então assim, não é dá. Nós desta. é que temos que querer que dê. Não, Senão, não é não, porque eu ah, estou a fazer três sim. cursos ao mesmo tempo Ah, e estás a. depois Sim, 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 sim. e eu sou daquelas que não entra em stress, Gosta de. tenho que Sim, tem que ser uma coisa de aprendi, cada vez, aprendi a claro. gerir o meu tempo para ser Sim, produtiva. Sim, e sim, então, por muito que queira fazer mais coisas, às vezes eu sim, às travo. vezes é assim. Isso aí depois também não absorves nada, não é? Se for muita informação, não absorves nada, no fundo, Não, não agora é? estou neste foco para É, evoluir profissionalmente. claro. Continuo sempre, como tu disseste muito bem, evoluir. E tens razão, Raquel, nós entramos nesta caminhada e assim que entramos nela, não vou parar. Eu É, já percebi que tu precisas de é, alimento aqui. Citando outra vez Robin Sharma, concordas que sim. devemos alimentar saúde, coração, alma e mente? Sim, olha, é assim, concordo. Ele dá uns nomes, eu já li o livro dele também das 5 da manhã e que ele fala da corossalidade, ele dá-lhe esses nomes. É assim, eu criei a marca Mindset Academy este ano, na pandemia, não é? E que tem mesmo, ou seja, trabalhamos a parte da mente, não é? A intenção e o desenvolvimento dos 4 pilares, que têm a ver com a mente, a parte do físico, não é? O bem-estar, espiritual e emocional. Se nós não tivermos estes 4 pilares alinhados, alguma coisa vai falhar. Então nós É temos que verdade. os alinhar. Aí concordo, sim. O Robin Sharma tem uma forma muito interessante. Eu gosto muito dele, a forma como ele escreve as histórias dele Muito e bom, sim. as personagens que ele utiliza nas histórias para contar as coisas. Por exemplo, o livro das 5 da manhã O das 5 da traz manhã, muita sim. informação. Não é que traga muita informação, é assim, ele tem algumas coisas que são dele, ele dá outros nomes, mas tem muita informação que nós já conhecemos de outra forma. Agora, ele tem uma forma fenomenal de juntar as peças e de pôr e de nos pôr a ler o livro, não é? Pronto. Eu E criei acho a muito minha interessante. rotina, a minha rotina diária foi criada por causa desse livro, sim, tornou-me mais Sim, das 5 produtiva. da Foi aí que eu manhã, comecei. sim. O Monge não gostei tanto, o Monge vendeu o Ferrari, mas eu acho que é sobre ele. Não sei, É. porque a Não, eu coisa que não está sei, aqui, não sei, não qualquer sei. coisa, sim, se fores ler Ah, este livro, tu vais, sim, vais chegar pois a se essa calhar, conclusão. pois Não, se ele não calhar, diz que é sobre ele. Ele não sim. diz isso, mas eu acho que seria alguém que ele se ia tornar se não se tivesse mudado. Pois, Pronto, é. porque Não, e também é ele tem outros advogado, livros, tem. também Ele é um tem, advogado de sucesso, é. então Ele é tem um livro também interessante. muito interessante que é o Surfista, a Executiva e o Sim, Monge, nunca acho li. eu. Também é Nunca li. Não, a forma dele escrever é interessante. E É muito. tem várias aprendizagens e fala de algumas coisas, pronto, são processos e são coisas que podemos usar na nossa vida, que pronto, que são também bastante interessantes. Sim, É passei a isso. fazer, faço exercícios todos os dias. 20, Ontem 20, fiz um 20. bocadinho.
É. Ontem fiz um bocadinho de jejum, só que tenho tentado comer só até às 7 da tarde e depois Sim. só no outro dia estava com vontade de comer, mas depois disse, não, não vais comer nada. E de facto, hoje Sim. depois É assim, eu meditei acho que ao nestas deitar. coisas, eu acho que nestas coisas nós temos que pegar, pronto, e nas aprendizagens que nós vamos tendo, não é? Pronto, e mesmo as pessoas quando aprendem comigo, ir buscar aquilo que também tem a ver connosco, não é? Porque, por Sim, exemplo, eu na minha ótica, nós acordarmos aqui às 5 da manhã não é muito não, ecológico. Porquê? Porque nós deitamos muito tarde, ou seja, o processo biológico, o nosso processo biológico é um bocadinho diferente. Agora, se calhar, em vez de acordarmos às 8, podemos acordar às 7 e fazer o tal processo dos 20-20-20, não é? Que ele implementa. Então, devemos também ter a ver com a nossa estrutura, não é? Pronto, então, eu acho que nós podemos ir adaptando também algumas das coisas, pronto, sim, também tem que sim, sim. fazer, tem que estar de bem connosco, porque senão acaba por ser, nós vamos fazer meia dúzia de vezes e depois desistimos, porque aquilo não é congruente, não é? Não, Sim, é tem a verdade, ver um pouco com eu isso, faço 10-10-10 claro. e vamos uma coisa, né? Nos Estados Unidos eles começam a vida muito cedo e daí Sim, sim, ser às 5 tudo da às 5 da manhã. manhã. Eu tenho uma amiga que a filha às 8 da manhã já está no colégio, portanto não tem nada a ver Sim, aqui com a nossa sim, sim, rotina. sim, com a nossa Temos é que rotina, trazer não. aqui para a nossa É. realidade, sim. E focaste isso muito bem, que as pessoas às vezes absorvem ali as coisas e Não, levam é à assim, letra. eu já experimentei e pronto, mas 5 da manhã, por exemplo, para mim não é ecológico. Se calhar 7 da manhã, pronto, eu agora também não tenho que levar a minha filha à escola. É lógico que quem tiver que levar os filhos à escola ou tratar dos filhos logo de manhã, terá que ser mais cedo. Então acho que também devemos cada um de nós ir aprendendo um pouquinho, não é? Adaptar ao próprio ritmo e ver até que ponto, não é? Vamos ver, se eu me deito às 10 ou às 11, acordar às 5 da manhã, depois acaba por não ser, não é, saudável também para a própria pessoa. É verdade, eu agora tenho uma máxima que é ou às 10 da noite, esteja o que estiver a fazer, encerra, acabou, Sim. às 10 pode. Depois é claro, só durmo à meia-noite, uma. Uh, Sim, Pronto, sim, 7, mas 7, 7 e meia. então é assim, em termos de aprendizagem, devias-te deitar às 11, porque a partir das 11 é quando nós começamos, peraí, que agora está-me a falhar o nome, a produzir a melatonina, então é Ok. quando nós devíamos estar a dormir, ou seja, devemos começar a desligar telemóveis, tudo o que é assim, pronto, a baixar a luz a partir das 9, 10, não é? Às 10 não ter nada eletrónico, porque às 11 devíamos estar a dormir, que é quando acho Não que o tenho corpo nada produz eletrónico, sim. o corpo produz a melatonina entre as 11 e a meia-noite. Acho que Ok. é quando produz mais, ou seja, por isso ajuda, é a melatonina? Acho que é, que ajuda-nos a fazer a renovação das células, portanto, que é quando fazemos a parte da renovação das células. Acho Não, que eu há uns preciso. estudos assim. É, Ok, olha que interessante. Não, eu desligo tudo do tele, eu desligo tudo, não tenho nada, nenhum aparelho ligado à é, internet. Não apita, olha, não só não tenho nada, como os meus telefones não apitam por nada, que é um barulho que me irrita é, muito. Então, às é isso. vezes, mandam Mas pronto. mensagens e eu nem sei. Mas Olha, temos que ir adaptando. É. temos. Raquel, adorei a nossa conversa, ficava Obrigada, aqui a eu é que falar. gostei também bastante. É sempre diferente. É, e pronto. Um dia deste vou-te convidar para vir a outra live, mas isso é outro assunto que tu Sim, atinizar noutro sítio. Uh, com muita pena minha não tenho conseguido ir às reuniões da Timau, mas sim. depois volto em janeiro. Portanto, olha, É. um beijinho muito Olha, grande um para beijinho muito ti. grande, está bem, obrigada, e um beijinho grande também a todos que estiveram aqui a ouvir-nos e que nos vão ouvir depois, não é? Sim. Então vá. E obrigado pelos teus conselhos, pelas tuas dicas, muito sucesso pelo teu percurso, Obrigada. continuas a lutar e a ser essa pessoa que brilha. Falas Obrigada, contigo e Mafalda. nota-se que brilhas. Muito obrigada, Olha, Raquel. obrigada, minha Um beijinho querida. muito grande. Um beijinho grande para ti também. Um beijinho, até lá. Assim que teve a ver, a live vai ficar aqui no Instagram das Mulheres à Obra para ver e a rever às vezes que quiser. Tive a conversa com a coach Raquel Pelicano aqui numa conversa. Eu disse que ia ser intimista lá no post de ontem e foi. Revelou aqui umas coisas sobre a vida dela. Então, obrigada, Ana Ramos, que estás aí. Já nos vamos encontrar daqui a bocado. Um beijinho muito grande. Boas festas. Voltamos a encontrar em janeiro. Fica bem, fica em segurança.